Gravando e transmitindo. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à reunião extraordinária da congregação de número 129, realizada no dia 28 de 3 de 2022. A reunião está sendo realizada de modo remoto, né, de modo virtual, em função dos afastamentos pela pandemia e com a limitação da nossa TU de estar participando presencialmente da reunião. Tá? Hoje a gente tem ausentes da reunião o professor Júlia, que está em aula, a professora Rosiane, que está de licença sabática, está sem suplente, a professora Gláucia, de licença prêmio, sem suplente, e a professora Natália, que estava usufruindo férias, mas solicitou interrupção de férias nos termos da deliberação Consul A11 de 21 e instruções do DGRH. Então, essa seria a nossa situação. Em primeiro momento, agora eu vou passar para a aprovação da ata de número 128 da congregação, e durante a aprovação da ata, então, as pessoas que quiserem se inscrever para falar no expediente, por favor, o façam, tá? E aí a gente vai anotando os inscritos, e agora a gente passa, então, para a discussão da ata. Está em aberta a palavra. Rosana? Rosana, você está sem microfone. Não estamos te ouvindo. Rosana, você está sem microfone. Passo a palavra para a professora Dirce, enquanto a Rosana vai reajustar a questão do microfone. Eu gostaria de me manifestar sobre o resultado do concurso de livre docente da área de microbiologia depois. No expediente, você está se inscrevendo para o expediente? Isso. Ok. Então, inscrição para o expediente só. Rosana? Bom, a professora Rosana colocou uma correção na linha 228 da ata, que em vez de ser fora da Unicamp, tem que se dizer fora da FEA. Ok. Cláudia, está anotado, acompanhando? Está anotado. Ok. Mais alguma manifestação em relação à ata? Bom, então, não havendo manifestações em relação à ata, eu coloco a ata para aprovação. Então, os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. E abstenções. Então, a ata da reunião de número 128 foi aprovada com 2 abstenções. Certo? Bom, agora em relação à ordem do dia, a mesa destaca o item número 111, que é a homologação das inscrições referentes ao processo seletivo sumário para admissão em caráter emergencial e por tempo determinado, de professor doutor nível MS31 para RTP, na área de fenômenos de transporte. O item 113, que é a homologação do resultado do concurso de livre docência na área básica de engenharia de alimentos, para a qual foi habilitada a professora doutora Ana Carla Casavoy Sato, Zoe Sato. Homologação, o item 114,
homologação do resultado do concurso de livre docente na área de microbiologia, no qual foi habilitada a professora doutora Natália Cristina Cirone Silva e não habilitada a professora doutora Dirce Ioki Kabuki. E homologação do resultado de concurso de livre docente, o item 115, homologação do resultado do concurso de livre docente na área de compostos tóxicos em alimentos, na qual foi habilitada a professora doutora Adriana Pavese Aliceto Branuto. E abro a palavra agora para novos destaques. Professora Miriam. Boa tarde a todos. Eu tenho um destaque, Miriam, quer dizer, na verdade, eu não sei bem se é um destaque, mas é uma questão de forma para pedir uma correção de data no item 112, que eu não sei se vocês viram, devem ter visto, mas de toda forma tem uma data equivocada nele que eu acho que precisaria ser corrigida. Vamos destacar, então. Item 112 também destacado pela professora Miriam. Mais algum destaque? Bom, então, não havendo mais destaque, nós vamos colocar em votação os demais itens da pauta da congregação. Então, excetuando os itens em destaques, de 1.1 a 1.4, a 1.5, os demais itens são colocados para votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Bom, então, os demais itens da congregação foram aprovados por unanimidade. Então, passando agora para a homologação das inscrições referente ao processo seletivo sumário para admissão em caráter emergencial e por tempo determinado de professor doutor no nível MS31 em RTP na área de fenômenos de transporte. Está aberta a palavra. Aberta a palavra para discutir se tiver alguma coisa em relação ao item, se alguém quiser colocar alguma coisa ao item. Eu tenho uma ressalva ao edital, mas não tem mais jeito de resolver, né? Pode falar. É que o edital, ele só estabelece uma prova escrita num processo seletivo sumário. Infelizmente, nós deixamos passar isso, quando o ideal seria fazer uma prova didática, não? Me desculpe colocar isso aqui, eu estou sem saber o que fazer com essa batata quente. Eu fiz a mesma consideração, né? É lamentável que a gente realmente isso tenha acontecido no preparo do edital, na aprovação do edital pela congregação, né? E nós avaliamos esse edital aqui. Na última reunião foi. Exato, e foi aprovado, né? E o dia que eu estava trabalhando no sentido de organização do calendário, junto com a Rafaela, eu falei, não, Rafaela, mas precisa ter a aula, né? Então tem que ter. Ela falou, não tem aula. Eu falei, como assim não tem aula? Como assim não tem aula num concurso sumário para a pessoa ser contratada só para dar aula? Em RTP. Então, isso também me causou uma surpresa e, lamentavelmente, isso foi avaliado no departamento, isso foi avaliado na comissão de graduação, isso foi avaliado pela congregação, e eu, efetivamente, na hora que fui trabalhar, percebi que isso tinha passado dessa forma. Uma vez que a gente já tinha liberado, as pessoas tinham começado a se inscrever, e existe essa característica, essa necessidade de emergencial e de sumário, né? Não tinha mais o que fazer a respeito, né? A não ser aprender a lição e a gente ser mais cuidadoso, né? Num próximo momento. Vale para todos nós, membros da comissão presentes naquela ocasião, né? Realmente eu lamento.
Mas o que Na a gente... verdade, o que pode se fazer é isso, o concurso vai ser isso. Exato, o concurso vai ser isso. É uma prova, a correção da prova e uma avaliação do candidato. Aí você pode conversar com ele por causa do título e tal, mas é isso que é a prova, né? Para mim, a prova escrita não era necessária, né? O que era necessário mesmo é você sortear o ponto e dar uma aula daí 24 horas, né? Mas foi o que foi aprovado. E aí nós temos agora 3 candidatos, né? 4 candidatos. 4 candidatos, nós temos uma banca já aprovada, né? Na outra congregação, que aprovou basicamente os nomes de todas as pessoas que poderiam estar envolvidas. Certamente precisa se verificar a questão de conflitos de interesse, né? Nós verificamos, tem alunas, acho que é do professor Vivaldo, tem do professor Eduardo e da professora Rosiane, né? Então, uma das alunas da professora Rosiane trabalha com a Ana Carla atualmente. Aliás, uma não, a única. Certo, então isso também fecha esse cerco, né? Então, o que a gente precisa, o que vai começar, né, a partir dessa aprovação, nós temos que compor uma banca com esse grupo, esta semana, com o grupo aprovado, esta semana, certo? Com 6 nomes, penso, né? Vamos pegar 3 titulares, 3 suplentes e estabelecer isso e seguir. Na verdade, como foi tudo aprovado pela congregação e essa é a instância, nós podemos trabalhar com os nomes, mas se nós queremos um concurso emergencial, as pessoas que podem avaliar precisam colocar isso na sua agenda para a gente realizar o concurso. Essa é a solicitação de disponibilidade das pessoas, né, para que aconteça o concurso emergencial. Posso só fazer mais uma pergunta, Mirna? Claro, Maria. A gente recebeu o convite, mas o convite diz reunir-se às 9 horas dos dias 4 e 5, mas não diz a duração. E aí eu não sei, tem duração prevista? Só de manhã? Como é que Na verdade, Miriam, a minha preocupação em relação a justamente poder ajeitar uma banca, eu pedi, estava sendo feito em um dia, eu pedi para que ficasse 2 dias de forma. A banca precisa compor uma prova, aplicar a prova, certo? Recolher a prova e depois corrigir, certo? E dar esse resultado. Então, a banca é que organiza isso, mas nós temos bastante tempo para poder fazer essa organização aí, né? A banca tem bastante tempo e a minha estava pronto para sair no edital só um dia, porque só tinha 4 candidatos. Eu falei, não, isso vira um afogadilho, vamos fazer em 2 dias, porque aí dá para organizar, a própria banca organiza dentro dessa disponibilidade, né? Do que vai acontecer no concurso, né? Ok. A Cláudia passou uma mensagem aqui dizendo que no modelo do edital disponível na página da CG só consta prova escrita e prova de títulos, certo? Eu não sei se seria somente isso ou se pode ter outra, mas o que foi seguido na elaboração do edital foi o que está disponível na página da Secretaria-Geral para este tipo de edital, tá? Então, eu tenho a impressão que ele poderia ter ou ser considerado, mas o modelo é esse. Mas agora nós não podemos mais mudar, porque as candidatas já sabem que o modelo é esse, né? Não, sim, isso não pode mudar, mas na manifestação da Cláudia, é uma manifestação de que foi seguida a legislação, a despeito do nosso descontentamento, como a TU que checa isso, foi seguida a legislação. Certo, eu acho que é dentro desse contexto. A legislação prevê exatamente isso. Sim, mas a gente pode acrescentar, eu acho que foi o que não foi, que poderia Exatamente. ter sido feito e não foi. Okay. Exatamente. O acrescentar é por conta da nossa experiência como docentes aí, que poderia ter trazido isso para a congregação e não trouxemos, né? Ok. Então, bom, podemos colocar o item em votação?
A Rosana levantou a mão, Mina. Não sei se Rosana? você... Gente, é todo o celular que o Dani está aqui tentando resolver meu computador. Aqui na Unicamp. Rosana, a Olha gente só, não eu te queria colocar escuta. a questão do concurso, que é justamente Rosana, a isso, gente eu não tava te de férias, escuta. né? Está cortando muito a sua fala. Nada? O Daniel está aqui tentando arrumar meu computador. Tá bom. Daqui a pouco eu saio e entro de novo, Ok. tá? Bom, então vamos colocar. Bom, se por acaso ela quisesse se inscrever no expediente, não tem problema, já fica feito, né? Sobre o item, então, 1.1, homologação das inscrições referentes ao processo seletivo e sumário para admissão em caráter emergencial e por tempo determinado do professor doutor, nível MS31 e RTP, para a área de fenômenos de transporte. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Então, as inscrições foram homologadas por unanimidade. Em relação aos itens seguintes, que todos tratam da questão de concurso de livre docente, desculpa, temos um 2, né, colocado pela professora Miriam. Desculpa, Miriam. Obrigada, Mirna. Na verdade, gente, deixa eu achar a pauta aqui. Tem um problema no cabeçalho do 2 minutos. Perdão. O Marcos colocou o item deliberação da proposta. Na verdade, foi aprovada em 10 de março, perdão. A data que está aqui é 10 de abril, isso está no cabeçalho e está na lista dos itens. E, na verdade, assim, eu só estou pedindo porque a data tá um mês depois do que de fato aconteceu no cabeçalho da notícia, só isso. Exato. Por isso que eu falei que era uma correção de forma. E, eu nem sabia se devia pedir ou não. Mas enfim. E uma data que não chegou ainda, né? Tá certo. Então, com a correção da data, né, no item 10 de 3 de 22, referente às diretrizes para aplicação dos recursos, né, que é o mesmo que a gente fez em relação ao semestre, ao ano passado, né? Na verdade, é um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Os favoráveis, posso colocar em votação, então? Pode. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Abstenção. Então, o item foi aprovado com uma abstenção. Posso tirar uma dúvida? Eu estou terrível hoje, me desculpe. Mas você informou que a Gláucia estava em licença-prêmio no início da reunião. Sim, mas de acordo com a deliberação, eu posso participar. Tá bom. Desculpa, não sabia. Na verdade, a participação, eu não sei, Cláudia, você pode esclarecer? A participação como ouvinte ou como votante depende de ter pedido, como solicitou a professora Natália? Precisa informar para o RH, para o Recursos Humanos, porque aí interrompe-se férias ou licença, e aí concede-se um dia ao final do período. Eu avisei a Cláudia, ela recebeu o e-mail meu. Não é a Cláudia. Para você fazer isso, quem está usufruindo férias tem que solicitar a interrupção ou licença-prêmio nos termos da deliberação Consul A11 de 21 e instruções do RH. Então, é facultado ao servidor, docente, pesquisador e técnico administrativo, na qualidade de membro titular do órgão colegiado, como Consul, CAD, CEPS, e demais órgãos colegiados, suspender, por sua própria vontade, a usufruição de férias, licença-prêmio ou licença sabática, exclusivamente para participar da reunião,
com antecedência mínima de 24 horas úteis da data da reunião, comunicando à área do RH. O dia correspondente será usufruído no final do período. Então, a comunicação de vontade foi feita para a Cláudia, que eu espero que ela tivesse transmitido para o RH. Eu não sou obrigada a saber todos os detalhamentos e também é burocrático. Eu acho que o mais importante é saber que existe, não há confronto da lei, que isso está regulamentado. Cláudia, você Mas, pode... em todo caso, se você quiser, Mirna, como presidente da congregação, impedir que eu participe com votação, ok. Cláudia, você pode prestar os esclarecimentos? Eu não estou impedindo nada, professora Glaucia, eu estou verificando as questões legais. Pois Somente isso. As questões legais precisam ser verificadas. Glaucia, você pode responder, por gentileza? Eu procurei aqui na minha caixa de entrada, eu não localizei e-mail. Professora Glaucia, Ok, então é isso. Então não tem problema nenhum, mas eu estou participando, estou acompanhando, e eu acho que a burocracia ela não pode ser superior aos interesses da nossa faculdade, em geral, das atribuições da Unicamp. Eu a convido para ficar na sala. Eu a convido para ficar na sala, mas diante das questões não terem sido encaminhadas, no caso de votação, porém, no caso de participação e voz e discussão, a senhora está convidada a permanecer. Ok, obrigada. Eu não sabia que a professora Miriam é fiscal agora de tudo. Parabéns, Miriam. Ô, Glaucio, mas é que é um assunto que tem acontecido muito. Foi uma discussão horrível no Consul, se chegou a uma conclusão depois de muita discussão, que é um absurdo, porque, na verdade, o único impedimento é o impedimento se você depois vai recorrer na justiça para receber aquilo, entendeu? Então, é uma coisa muito... Bom, mas, enfim, tudo bem, com as coisas da gente, como vão acontecendo. Parabéns, Miriam. Bom, pessoal, dando sequência, então, à reunião, eu vou fazer uma pequena... Eu pedi destaque de 3 itens, que são 3 itens relativos a concursos públicos, tá? Eu vou fazer uma pequena apresentação, são 3 slides para pontuar algumas questões sobre legislação, certo? E na sequência, faço a proposta de como a gente faz essa condução. Tá? Bom, na reunião aí, nessa nossa reunião extraordinária, nós temos os itens 1.3, 1.4 e 1.5, que é a homologação do concurso de livre docente, no caso do 1.3, da área básica de engenharia de alimentos, para a qual foi habilitada a professora doutora Ana Carla, a homologação do livre docente na área de microbiologia, para a qual foi habilitada a professora doutora Natália, não foi habilitada a professora doutora Dice, e homologação do resultado do concurso de livre docente para a área de compostos tóxicos, para a qual foi habilitada a professora doutora Adriana, tá? Então, o que eu gostaria de trazer para a congregação, o que no final, né, quando a gente recebe esses documentos, e a Cláudia organiza os documentos para virem para a congregação, né, o que ela observou, em especial em relação a um concurso, e como que, diante das discussões terem continuadas, as questões que eu quero colocar antes da gente encaminhar para a discussão este assunto, certo? Então, o que eu estou discutindo diz respeito a esses 3 itens, tá? Então, a primeira coisa que eu estou trazendo aqui é a deliberação Consul A60, que dispõe sobre as normas de realização do concurso de livre docente, tá? Então, em relação aos pareceres que precisam ser apresentados pela comissão, existe um parecer que é feito com base no memorial apresentado, que avaliará o título, né, os títulos do candidato. Então, isso a gente tem regularmente, né, um parecer circunstanciado a respeito do memorial, né, que diz respeito à prova de título dos candidatos, tá? O artigo 16 da mesma deliberação, ele coloca que a nota final de cada examinador será a média ponderada das notas por ele atribuídas às provas. Os candidatos que alcançarem de 3 ou mais examinadores a média 7,0 serão julgados habilitados à livre docência.
A comissão julgadora, terminadas as provas, emitirá um parecer circunstanciado único e conclusivo sobre o resultado do concurso, que será submetido à aprovação da congregação da unidade. O parecer da comissão julgadora só poderá ser rejeitado pela congregação por erro formal de procedimento, mediante o voto da maioria absoluta dos membros. O que aconteceu num dos concursos, porque não é o habitual também para nós termos 2 candidatos num concurso de livre docência, né? Não foi isso que aconteceu nos outros, sei lá, 10, 20 concursos que fizemos, né? O que acontece neste concurso com 2 candidatos é que existe o final, o parecer final circunstanciado não foi único. Foram feitos 2 pareceres. Um parecer que diz respeito à avaliação de uma candidata e um parecer que diz respeito à avaliação de outra candidata. Tá? Então, existe sim um erro formal de procedimento mediante que pode ser discutido ou não, enfim, né? Estou apresentando o que é a legislação. Tá? Por outro lado, ainda existe mais uma questão, que a deliberação Consul 30, ela estabelece as normas gerais para o provimento de cargos de professor-doutor, fala que a nota de cada examinador será a média ponderada das notas atribuídas por ele ao candidato em cada prova. As notas finais, que está relacionado à média de cada examinador, né, serão calculadas até a casa do centésimo, desprezando-se o algarismo de ordem centesimal, se inferior a 5 e aumentando-se o algarismo da casa decimal para o número subsequente, se o algarismo da ordem centesimal for igual ou superior a 5. Tá? Então, aqui na deliberação, que não é de livre docente, tá? Que é sobre o professor doutor, deixa claro a forma de arredondamento, de apresentação desse resultado e de arredondamento. No caso da norma de livre docente, embora essa descrição de arredondamento e de casas decimais não esteja contemplada, ela também cita que a média mínima 7,0, com uma casa decimal. Tá? Então, isso são as questões de legislação que eu gostaria de trazer para simples esclarecimento de todas as pessoas sobre o tema que nós vamos discutir. Tá? Todos os concursos, né, ou vamos dizer, os concursos que nós acompanhamos e vivenciamos aqui, eles foram concursos com um docente. Nos itens, na homologação do concurso da professora Ana Carla, na homologação do concurso da professora Adriana, certo? Em outros milhares que nós fizemos aí, entende? Até antes da pandemia, para ser bem honesta, que a gente foi verificar, que não foram nem esses concursos online, muitas vezes aparece 2 casas decimais na média da nota, inclusive nesses que nós estamos considerando aqui hoje para aprovação. Tá? Então, eu queria deixar isso explícito, porque no caso do concurso, né, da professora na área de engenharia básica, da professora Ana Carla, e no caso que prestou a professora Ana Carla, e no caso da área de compostos tóxicos, que prestou a professora Adriana, as 2 casas decimais, ou uma, não tem nenhuma implicação, né? Todos os nossos concursos, isso aconteceu, foram encaminhados e não teve nenhum retorno da CEP dizendo, olha, deveria ter uma casa decimal. Isto não aconteceu e eu não entendo isto como um problema. Tá? Eu acho que não está seguindo exatamente a norma, mas a norma não está totalmente explícita dentro do concurso de livre docente, embora tenha nota 7, isso não tem nenhuma implicação. No caso do concurso, da área de microbiologia, no qual foi habilitada a professora Natália e não foi habilitada a professora Dirce, nós temos um problema aqui. O arredondamento da nota, da forma como prevê,
né, da forma como pode ser questionado em função dessas questões que eu estou colocando, levaria a professora Dirce a continuar não habilitada, porém seria aprovada por 2 dos examinadores, certo? Porque nós temos uma nota que é 6,98, tá? Então, a professora seria não habilitada, com a aprovação tendo sido considerada habilitada por 2 dos 5 membros das bancas. Além disso, nós temos também a questão do erro formal, que diz respeito aos 2 pareceres, né, e não a um parecer único. Que a gente pode, não tem nenhum problema se nós aprovamos isso, uma vez que a CEP avalia esses pareceres e os considera adequado, a despeito dele não estarem inscritos como um único parecer, o processo segue para a CEP. Se isso não for considerado dessa forma, o processo volta para a CEP, volta para a unidade, tá? Então, esta é a situação em termos do concurso do item 113, do 114 e 115. Feita essa explicação, a minha proposta nesse momento seria que, sem discussões de nenhuma qualidade, a gente encaminhasse os itens, deixa eu buscar aqui, os itens 113 e 115 para homologação, né, para apreciação dessa congregação, e passássemos a discutir o item 114. Mas eu acho que os esclarecimentos são importantes, né? Porque a gente tem realmente questões a serem discutidas. Então, esta é a minha proposta e está aberto à discussão, que a gente homologue os outros 2 concursos e sigamos em frente com a discussão do que diz respeito ao único concurso que existe uma consequência dessa possibilidade. A palavra está aberta para discussão. Professora Marise. Professora Marise. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Eu gostaria de comentar, né, aí com relação a esse, vamos dizer assim, né, um erro administrativo que ocorreu no concurso, do qual eu fui presidente da área de microbiologia, em que nós emitimos 2 pareceres e não apenas um. Só, né, reforçar, destacar, fizemos uma leitura minuciosa, detalhada do edital, porque a própria natureza, né, das discussões que nós elaboramos durante a avaliação das provas, por conta disso foi necessário ler, mas confesso que nós não percebemos, de forma alguma, que o item, né, a linha lá, né, que era mandatória que se fizesse um único parecer. Né, um cuidado, inclusive, especial, né, que houve foi de não comparar as candidatas, de não ranquear as candidatas, porque não era um concurso para classificação, mas sim para avaliação do mérito, né, para emitir ou não o título de livre docente. Mas, então, né, nesse contexto, aí fica, né, uma leitura de uma ressalva, né, talvez tenha sido, acho que, o primeiro concurso nessa, né, aí no número de concursos que houve na FE, em que 2 candidatos, né, fizeram as inscrições e o concurso foi conduzido dessa maneira, mas, enfim, é apenas um destaque para essa, realmente, né, uma falta de observação que, de forma alguma, que deixe alguma impressão de que o edital não foi suficientemente lido e estudado em suas questões consideradas extremamente fundamentais. Não que essa não seja, porque nós sabemos, né, que o rigor institucional dos processos é fundamental, né, para que a gente não tenha aí mais à frente nenhum problema. E, no mais, eu estou aberta a qualquer outro esclarecimento.
Marise, antes de eu passar a palavra para o Juliano, eu quero falar duas coisas. Isso não está no edital, isso está na legislação que rege o concurso. Tá? Uma coisa é o edital do concurso, outra coisa é a legislação que rege o concurso de livre docente. Tá? Mas está, né? Quer dizer, de qualquer maneira, é algo que poderia ter sido observado ou... Desculpa, quem falou? Mirna? Sou eu, Dirce. Oi, Mirna. Oi. Só para esclarecer, ele está no edital. Tá? Ele está no item 4, do julgamento das provas. Ele tem um item 4.1, é o mesmo texto da norma do regulamento, mas ele está no edital. Tá? Só para constar. Obrigada. Obrigada. Bom, então, seguindo. Ele está no edital, né? Eu não estou com o edital aberto, embora eu esteja com as duas legislações aqui abertas. Cláudia, por favor, verifica isso, para a gente fechar o assunto, tá? E isso não é um erro administrativo, isso é um erro formal, é da forma como ele deveria ter sido feito o parecer, tá? Erro administrativo existe, mas não é esse. Esse é um erro da forma do edital, que ele é um erro que foi cometido pela comissão avaliadora, né? Então, ele é um erro da forma e não da administrativo, certo? Você pode dizer, a administração não orientou adequadamente, isso é alguma outra coisa, né? Mas o erro é um erro que não é administrativo. Eu acho que é um erro, né, desse grau de detalhamento, enfim, né, por ser, você mesma colocou, por serem 2 concursos, né, enfim, de fato, a comissão não reconheceu esse papel, porque sempre somos extremamente bem assessorados, e no caso, né, um detalhe, talvez, que traz aí uma questão a ser corrigida. Concordo com você. Mas não saberia ver especificamente a diferença entre eles. Enfim, é um erro. Precisa ser corrigido. Quem é o próximo inscrito? Professor Juliano. Boa tarde, pessoal, para quem não tinha falado ainda. Bom, eu fico um pouco preocupado, eu pedi a palavra agora e não no seguinte, né, antes da gente aprovar os outros 2, que a minha maior preocupação é uma discussão que está referente a um edital, ela acabar respingando em algum tipo de questionamento dos outros editais também. Então, acho que a gente tem que olhar com carinho até antes de votar os demais. A minha pergunta talvez possa, não sei, né, não sei se é possível, mas talvez ser usada para os demais também. Qual a possibilidade de devolver, eu não sei se isso é possível, tá? Mas devolver para a comissão para que faça alguma correção nessa questão de arredondamento, de juntar, de combinar os pareceres? Existe alguma possibilidade disso? Porque meu medo sei lá, não sei quais seriam as implicações de um cancelamento desse edital, às vezes pode atrasar. Eu até pergunto isso, né? Se, de fato, adiantando um pouquinho... Juliana, eu preciso saber de que item você está falando. Você está falando dos 3 concursos ou de 2 concursos? De um concurso? Eu estou falando dos 3. Dos 3. Dos 3. Perfeito. Tá? E a minha pergunta agora seria especificamente do meio da microbiologia. Vamos supor que a congregação não aceite o parecer, né, que foi emitido pela comissão. Qual a implicação disso? Quer dizer que tudo volta do começo, volta tudo para trás, zero, e teria que refazer o concurso. Mas eu acho que a primeira pergunta, isso daí eu já estava até me adiantando, aproveitei a palavra para já perguntar. Acho que a pergunta inicial aí, a mais importante nesse momento, se é possível fazer correção. Então, em relação ao que a primeira palavra que você usou de respingar nos outros, eu não acredito nisso. Por quê? Concursos com notas de 2 casas decimais, nós já enviamos vários e nunca nós tivemos problemas. Temos problemas, mas não esses, certo? Pero foi demais, mas são esses, certo? Então, eu não acho que a nossa discussão referente ao concurso de microbiologia possa respingar e interferir
no encaminhamento dos demais. Esta é a minha avaliação, Mirna, tá? Isso é a minha expectativa. Mas quem decide isso não sou eu. Quem decide isso é quem recebe esses pareceres, checam a legalidade na Secretaria-Geral, checam todo o procedimento do concurso e encaminha o concurso para ser validado na CEP, para ser homologado na CEP. Se a Secretaria-Geral, que assessora aí a CEP, né, avalia que tem alguma coisa que não foi adequada no processo todo, a CEP devolve para a unidade e diz: não foi encaminhado para a CEP por causa disso. Este é o procedimento. Tá? Então, sobre o respingar, não, eu não acho, porque nós temos vários outros encaminhados. É uma formalidade? É uma formalidade, mas ela não tem implicação se o candidato foi aprovado por todos, por exemplo, com notas muito superiores ao valor 7. Se o candidato foi aprovado com notas, ou reprovado com notas nesses arredondamentos errados, pode ter implicação, mas isso não acontece. Não aconteceu em vários outros que nós encaminhamos e também não acontece nesses 2 que nós estamos pautando hoje. Então, eu não acredito. Então, essa é a primeira parte da resposta. Em relação aos encaminhamentos, né? Se a gente encaminhar assim, vale exatamente a mesma coisa, tá? Então, em não havendo interpolação de questionamento, interpolação de recurso, quer dizer, em não havendo uma interpolação por parte de nenhuma das candidatas, é a CEP que vai avaliar. Concurso de livre docente, não existe recurso aqui ao nível da congregação. Pode ser questionado ao nível de CEP, pode ter uma manifestação. Cláudia, estou falando correto isso? É isso mesmo. Ok. A avaliação é da CEP. A avaliação é da CEP. Tá? Então, neste caso, como existe um erro formal, como existe a questão do arredondamento de notas negligenciado, que de fato afeta a condição de habilidade ou não estar habilitado para a professora, não muda a condição, mas muda ter sido aprovada por 2 dos 3 examinadores, certo? Então, agora, não cabe à diretoria decidir isso, é a congregação. Quais são as possibilidades, né? Nós aprovamos o parecer da congregação, da comissão. Ele segue para frente, certo? O que vai acontecer? A CEP decide o que vai acontecer, tá? Eu consultei pessoalmente a doutora Ângela e a resposta eu falei, mas não é um problema os pareceres estarem? Aliás, nós consultamos por escrito e eles não respondem por escrito. Conversei por telefone, né? Então, não é um problema existir 2 pareceres? Olha, ela me disse, isso é uma avaliação que a gente tem que ver a hora que vê o processo. 2 pareceres, ele pode ter um caráter de querer favorecer alguém, ou não. Então, é a avaliação dos próprios pareceres, né, que vai levar-se em conta o erro formal ou não, ou a avaliação de quem, olha, sinceramente, de quem avalia, tá? Porque da própria CEP nós já tivemos alguns questionamentos que a gente responde e que depois não estão adequados com o que nos foi pedido, por exemplo, tá? O que nos foi pedido não resolve a situação. Então, nós podemos, a congregação pode aceitar o parecer da congregação, da comissão, rejeitar por maioria absoluta por erro formal, certo? E se for rejeitado por maioria absoluta por erro formal, a minha avaliação é que, então, acabou, vai começar tudo de novo, ou a gente pode retirar de pauta, pedir que retorne para a comissão fazer um parecer unificado, fazer a correção das notas e apresentar para cá. Quem decide isso? A congregação. Então, esta é a situação.
Professora Marise. Então, né, Juliana e Mirna, aí que colocaram algumas questões, principalmente no caso aí com relação à aproximação das notas. Isso, para mim, como presidente da banca, enfim, consta com... Não ficou claro isso em nenhum momento, que nós deveríamos obrigatoriamente, no concurso para livre docente, fazer essa aproximação. Inclusive, né, para esclarecer, foi um ponto que a comissão discutiu. Mas o que aconteceu? Na sessão pública, onde as notas foram informadas para os candidatos, né, e para quem estava presente, as notas foram publicadas com 2 casas após a vírgula. Na emissão do parecer circunstanciado, no parecer final, nós consideramos que seria importante manter as 2 casas, para dar a transparência, enfim, né, com relação aos valores. Um membro da comissão desse concurso, solicitou que nós aproximássemos. Um outro professor concordou, mas também não é. E 3 outros membros entenderam que era importante deixar com 2 casas após a vírgula. Aí consultamos, né, enfim, o RH e se tinha algum outro e tal, e essa informação dessa obrigatoriedade não veio. E eu percebo que a norma que estabelece isso está na deliberação Consul A030 para provimento de cargo de professor doutor. Então, é uma dúvida que eu tenho, Mirna. Será que essa aproximação é necessária para os concursos para livre docente? Ou seja, uma norma deve ser seguida também para um outro concurso? Professora Dirce. Só que eu fiz uma pergunta, eu gostaria, para a gente não perder um pouco o fio da meada, talvez a Cláudia possa ajudar um pouco. Entendeu o que eu perguntei? Quer dizer, a norma que estabelece a obrigatoriedade da aproximação está na deliberação A030, que é para provimento de cargo de professor doutor. No livre docente, isso não aparece. Ela é mandatória? Ela, quer dizer, vale para todos os tipos de concurso? Eu também não, Anderson, também. Eu também tenho, assim, essa... Na minha forma de ver, isso foi o que eu expliquei, tá? Parágrafo 2. Os candidatos que alcançarem, aqui aparece 7,0. Portanto, eu entendo que é uma casa decimal, tá? Eu entendo. A procuradoria não, a secretaria vai entender isso. Eu entendo que é uma casa decimal. Eu apresentei a legislação da forma como eu avalio que isso está sendo considerado. Certo? Eu apresentei claramente, é cópia do que eu fiz. O resto é interpretação minha. Se isso foi, inclusive, discutido dentro da comissão, entende? Agora, o candidato, com base nisso, pode questionar. Não, sim, Mirna. Mas aí é um ponto, é algo assim para frente, né? É uma outra instância. Eu só entendo que a norma desse artigo 2 está para provimento de cargo de professor doutor. Não existe nenhuma dúvida disso sobre o meu slide. Eu coloquei o nome da norma, coloquei para que ela era e expliquei de onde ela vinha. Isso. Então, isso foi devidamente esclarecido. Não existe dúvida sobre o esclarecimento, existe. Então, Juliana, acho que fica, de alguma forma, respondida a questão sobre esse ponto respingar em outros concursos. Nós não temos nenhum problema com outros concursos. Nós voltamos com uma questão nesse em especial, porque isso, de alguma forma, pode alterar, né, o resultado, enfim, do número de docentes que aprovaram, que expressaram uma nota acima de 7, e o parecer circunstanciado precisa ser único. Nada tem a ver com os concursos anteriores, no meu entendimento. No meu também, conforme eu falei para o Juliano, eu não acho que existe essa possibilidade de modo algum.
Quem é o próximo inscrito? Professora Dirce. Oi. É o seguinte, gente. Tem a questão, né, da nota, tá? E aí o texto do parecer também muda, né? Com relação à aprovação por 2, ou a não aprovação, né? Por 4, que está no parecer. Então, não é simplesmente... Desculpa, Dirce, cortou, você está mexendo na câmera, não te entendi. Por favor, fale novamente. Então, não é só uma questão daquela nota, ele vai mudar o texto do parecer, isso é um ponto, tá? Porque está escrito ali aprovação por um dos examinadores. Então, tem que mudar o texto, vai ser aprovação por 2. Mas eu levantei a mão para fazer um outro questionamento, porque eu não sei se eu posso questionar tudo que eu tenho a respeito do concurso da microbiologia. Minha questão né? Qual é o papel da congregação? É devolver parecer para a comissão ficar corrigindo? Né? Nós podemos fazer isso ou nós estamos aqui hoje para avaliar o parecer emitido? A todas as coisas, a congregação é soberana, Dirce. Então, ela pode, se ela quiser, ela pode aceitar, ela pode não aceitar. Tá. Ela pode ser tirada de pauta por pedido de alguém e ser votado isso, ela pode. Ela pode ser encaminhado para a correção? Já foi. Nosso concurso de MS3, da última vez, de MS3, não, desculpa, de contratação, de promoção horizontal, teve uma série de questionamentos da banca, de forma que a banca contou, de forma de tudo. Esta congregação mandou voltar e mandou reavaliar. Inclusive que não estava certo o que estava contando, contou antes disso, doutorado, não doutorado. Por favor, quem tiver a memória um pouco melhor que a minha, pode me ajudar. Mas isso aconteceu e depois voltou, não mudou a classificação, certo? Mas tinha uma questão que foi reavaliada a pedido da congregação. Por quê? Porque os interessados estão presentes, né? Assim como no outro caso, aqui também, certo? Ok. Então, eu posso... Bom, depois, então, eu gostaria de comentar o concurso em relação a outras coisas. Deixa o Anderson, que estava na fila. Professor Anderson. Bom, boa tarde, pessoal. Eu só tô... Mina, eu tenho uma dúvida que é, na verdade, assim, eu entendi essa questão da aproximação, né, mas eu não consigo ver como isso poderia prejudicar os candidatos, porque se a gente estivesse falando de uma aproximação, por exemplo, sem uma casa decimal ali, né, a gente tem 2. Então, mesmo que o edital dissesse que você tem que ter pelo menos uma casa, e se você usar 2 ou 3, o candidato não é prejudicado nisso. O contrário seria, entendeu? Se dissesse que tinha que ter 2 casas decimais e você usar apenas uma, aí os candidatos estariam prejudicados, né? Então, eu não vejo como isso pode ser a ser questionado, entendeu? Porque você está atendendo aquele critério ali, o mínimo que é de pelo menos uma casa decimal. Se você tiver 2 casas, você está sendo um pouco mais estrito, mas isso não está prejudicando os candidatos. Então, eu não vejo isso. No caso específico, está. No caso específico, está. Porque você ser submetido à avaliação e ser aprovado por 2 ou ser aprovado por 1... não, sim. No caso específico, o não arredondamento do 6,98, que seria 7... sim. Implica em ser aprovado por 2 pessoas, tá? Ou não. Entendi. Neste caso, está. Professora Glaucia. Apesar de estar visitante,
segundo as normas. Eu queria dizer o seguinte: primeiro, na minha opinião, eticamente, a Dirce não pode questionar na mesma reunião em que ela é interessada. Eu acho que isso está fora de todo parâmetro ético. Desculpe, Dirce, mas está esquisito isso. Não é assim, porque estamos em fase de julgamento, a minha opinião, né? Enfim, fica aos colegas aí para ver e a presidente. A segunda questão é o seguinte: a decisão da banca foi qual? Não foi exatamente o jeito que está? Quem pode fazer qualquer alteração, não aceitar? Me parece que a única forma de não aceitar é invalidar o concurso e pedir outro, do que realmente fazer alguns arranjos para aqui e ali. Não sei, essa é a minha opinião. Obrigada. Professor Guilherme. Boa tarde, pessoal. Pegando o gancho do que a professora Mina colocou, né, a respeito das promoções que aconteceram lá no final de 2019, se há um erro formal na apresentação, e há a possibilidade de, por exemplo, retirar de pauta para correção desse erro formal, talvez seja mais interessante que façamos dessa forma, porque daí o processo ele fica menos, o avançar do processo é menos comprometido. Naquela época, nessas promoções de 2018, o que aconteceu foi que chegou esses pareceres chegaram na congregação, e a norma ela falava que os pareceres, então os candidatos, todos os candidatos, eles tinham que ser cientificados do resultado antes disso ir para a congregação, e aconteceu que nos processos, né, essa cientificação não aconteceu. Ainda assim, naquele momento, né, como os resultados eram públicos, entendeu-se na época na congregação de que não havia necessidade de uma informação formal para os candidatos, então a congregação aprovou, calhou que, de fato, como a norma determinava, os candidatos precisavam ter sido cientificados, isso teve que voltar para a congregação teve que desaprovar algo para poder retornar para que os candidatos fossem cientificados, então a gente teve que passar algo que poderia ter sido encaminhado em uma única congregação, a gente teve 3 congregações para poder fazer o mesmo processo. Né? Então, se há essa possibilidade se há um erro formal, né, está escrito que precisava ser um único parecer, tem 2 pareceres, a gente pode retirar isso de pauta, pedir um único parecer, isso voltar na próxima congregação, que vai ter daqui a 15 dias com a correção do erro formal, talvez seja melhor do que enviar isso para cima e esperar que alguém veja ou não veja esse erro formal de encaminhamento, para isso voltar para a unidade. Então, o que a gente pode resolver em 15 dias, a gente pode talvez demorar 3 meses para poder resolver, se o problema for notado na Secretaria-Geral. Então, pegando aí esse exemplo do que aconteceu nesse processo de 2019 das promoções, né, foi também algo que a gente acabou fazendo diferente do que estava previsto na norma. Então, se há uma opção, por que não pensar a respeito? Obrigado. Professora Miriam. Miriam? Desculpa, gente, eu não vi que o microfone estava fechado. Eu queria endossar o que o Guilherme disse, mas além de... queria dizer também, tá? Eu não sei se eu estou confusa aqui, mas além de fazer uma ata só, ao invés de 2 atas, na história da aproximação da nota, ou do arredondamento da nota, eu concordo com a Mirna quando ela diz que muda a situação e que, se de fato eu arredondar para cima, a nota vai ser 7, e a situação muda de figura, de 1, ela passa a ter 2 aprovações. Eu acho que procede você também ter essa correção no final. Então, a minha sugestão também seria retirar esse resultado da pauta e só homologar os outros 2. É isso. No momento não tem nenhum inscrito. Não tem ninguém inscrito, né? Eu acho Professora Dirce. Professora Dirce. Oi. Eu gostaria de saber se eu posso me manifestar ou não. Desculpa, Dirce, falha minha. Desculpa, falha minha. Como a professora Gláucia colocou.
Sim, você pode se manifestar, você é membro da congregação, entende? Não pode te excluir da congregação. Mas eu queria saber se eu posso questionar parecer. Isso já aconteceu exaustivamente, né? Porque não nessas questões, em outras questões. Que isso a gente observa, né? Você pode pedir esclarecimentos, você se inscreveu, inclusive, para isso, né? Não sei se você quer fazê-lo agora, né? E, professora Gláucia, eu acho que a gente teve uma acusação bastante séria, né? Porque, assim, a gente tem os membros, né? As pessoas participam da congregação, mesmo quando tem as suas coisas, no geral, as pessoas não votam, certo? Mas até votar nas suas próprias bancas aqui, a gente já assistiu, né? Então, acho que a gente não precisa desse tipo de agressão. A senhora está convidada a participar. Eu fiz esse convite. Aliás, talvez erroneamente, eu poderia ter consultado a congregação, se sem estar inscrita, sem ser membro, se a senhora poderia estar aqui, não assistindo publicamente, como seria com os demais, né? Acho que até me desculpo com a congregação por isso, mas eu acho que realmente desnecessário o que a gente tem, que foi colocado. Eu vou fazer o seguinte nesse momento, eu vou solicitar que a gente faça um intervalo de 15 minutos e eu vou consultar a Secretaria-Geral novamente e retorno. São 15h02, eu retorno às 15h15 para a gente continuar. Solicito, por favor, que se interrompa a gravação e eu vou ligar agora para a doutora Ângela para ter um esclarecimento sobre isso. Ô, Mirna, eu posso só fazer uma observação? Enfim, né? Olha, eu, como presidente da banca, eu estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento, né? Desde que ele tenha um fundamento legal, institucional, enfim, né? Especialmente porque a banca teve um trabalho tão cuidadoso, tão esmerado, né? Há várias questões que passam por esse parecer. Marise, não, desculpe, eu só a gentileza de deixar a gente esclarecer os assuntos formais. Mas o comentário questionado isso. Não, de forma, mas o comentário que eu quero fazer por conta disso é que eu, professora Marise, eu não percebi, eu não senti nenhuma agressão no que a professora Gláucia colocou. É só isso que eu gostaria de dizer. Eu não percebi dessa forma. Eu acho que trazer algumas questões assim de esclarecimento, de posicionamento, isso é possível, é legal, não tem nenhum problema. Mas é possível que o sentimento, né, de pertinência, de interesse, de conflito, isso pode ser colocado de uma maneira assim muito tranquila. Então, só para, né, colocar na minha, de forma alguma, não vou criar polêmica nesse contexto, mas eu acho que algumas dúvidas que nós temos, muitas vezes, trazem uma contribuição para resolver questões e não para criá-las num determinado momento. É só isso. De forma alguma, está tudo certo. Eu não entendi nenhuma contribuição de dizer que a colega estava sendo não ética, mas tudo bem. Mas eu não entendi dessa forma. Tá bom. Eu vou dar um intervalo na congregação, agora são 15h05, voltamos às 15h20. Por favor, encerre a gravação. Interrompa a gravação para que a gente retome.